Olá, vamos para mais um vídeo de Bullet Journal. E como prometido, nós vamos ver os animes, séries e filmes desse mês de julho e os nossos favoritos também. Então vamos começar? Então esse daqui é Parede de Gelo. É um anime que você pode encontrar na Netflix. Ele estreou faz pouco tempo e só lançou a primeira temporada. Então a gente ainda tá aguardando a segunda temporada dele. E ele é muito legal, gente. Assistam, eu recomendo. E o outro é esse aqui, ó. Ele tem japonês, mas quer dizer o cara bobão, o monitor bobão e a garota da saia curta. É um anime também bem engraçadinho. Vai ser bem legal, eles vão se conhecendo, um vai ajudando o outro. E é bem interessante. Também recomendo pra vocês. O outro é esse aqui, ó. Ele é a Guerreira Princesa e o Rei Bárbaro. Também bem interessante. Ele não tem na Netflix. Nem ele, nem esse aqui e nem esse outro aqui também. Que é Assassino Azul. Eu assisti pelo aplicativo que a gente tem de animes e tem outras séries, outras coisas também. Bom, mas voltando para esse aqui. É bem interessante. É uma comédia muito engraçada. E bem interessante mesmo, gente. Eu não vou falar muito sobre ele. Assistam, vocês vão gostar. Então, esses foram aqui os nossos animes. Agora vamos para a série. Série esse mês, na verdade, eu não posso dizer que foi nenhuma série, foi mais um dorama. Que é esse aqui, que é Coroa Perfeita. Também foi pelo aplicativo que eu assisti. E eu super recomendo, gente. Ele é muito legal. Eu não vou adentrar muito porque logo vou falar dele pra vocês. E agora nós vamos pros filmes do mês de julho. E eu já vou entrar com um filme de ação, que é A Vingança de Maria. É um filme bem interessante. Eles machucam a família dela e daí ela vai se vingar. Mas tem bastante ação. Esse daqui é Believer. Ele é de ação também. E ele tem um e o 2. É meio que uma série policial. Mas é bem interessante. E como o Vingança de Maria também é bastante ação ele. E ele vai se desenrolando no decorrer dos 2 filmes. Que você vai ver a conclusão final realmente do filme. Ele é bem interessante, porque você pensa que é uma coisa no 1 e quando você vai assistir o 2 você estava bem longe daquilo que você imaginava que estava acontecendo. Então é um filme bem interessante, tem um pouco de suspense, tem muita ação, muita investigação. Eu recomendo. Depois vem esse filme aqui, Na Zona Cinzenta, também é ação e tem vários atores conhecidos. É um filme bem interessante, ele tem um pouco de comédia também. Creio que vocês vão gostar, gente. Assistam, eu recomendo. Esse filme aqui é Os Domésticos. Ele retrata um pouco daquela situação apocalíptica, sabe? De fim do mundo, essas coisas, desses acontecimentos. Então, é interessante, é futurista, mas eu confesso que me chamou a atenção. Logo no início eu não gostei muito, mas no decorrer do filme você vai se interessando cada vez mais pelo filme. Então, eu recomendo para vocês. Esse outro aqui é Obsessão. Ela é um filme bem chocante, gente. É terror puro, sabe? É suspense, sabe? Assistam se você gosta desse tipo de adrenalina. Eu recomendo.
E por último, né, mas não menos importante, nós temos O Casamento Sangrento 2, A Viúva. Esse filme é muito bom, gente, eu falei dele aqui da outra vez. É um filme que ele é terror, ele tem um pouco de comédia também, mas ele é mais centrado no terror e naquele terror psicológico que te abala mesmo. E assim, tanto quanto no 1, ele foi muito bom, sabe? E é isso. Assistam. Prontinho, gente. Então, esses aqui foram os nossos filmes. Série que esse mês só teve uma mesmo. E animes, esses todos do mês de julho. E agora que eu fiz com vocês essa parte, né, que ainda faz parte do meu bujo, nós vamos entrar agora na parte dos favoritos do mês de julho. E para isso eu vou fechar aqui um pouquinho e depois eu vou colocar aqui a folha com vocês. Eu resolvi trabalhar a folha separada para ficar mais fácil e mostrar para vocês também uma outra novidade desse mês, né? Que eu mesma que fiz também um arquivo agora dos meus favoritos do mês. Então eu fiz esse arquivo aqui de favoritos do mês: animes, séries, filme e a capa do mês, né? Como eu só coloquei favoritos do mês, é porque toda vez que for um mês eu vou colocar aqui. Então eu fiz, gente, eu gostei muito do resultado desse arquivo, até para facilitar a vida, para mim não ter que perder tanto tempo, tendo que fazer tudo isso à mão, como eu fazia antes. Então desse jeito vai facilitar muito. Então agora que eu já mostrei para vocês o arquivo, né? Fica aí a dica, quem se interessar por algum dos arquivos que eu vou mostrando, só entrar em contato comigo, tá bom? Então vamos lá para o nosso primeiro favorito do mês, que é o nosso anime. E eu escolhi como favorito do mês esse anime aqui, que é o Kill Blue. Espero que eu esteja falando certo. Então, gente, ele vai contar a história de um assassino chamado Shuzo. Me perdoe se eu falar errado, tá? Enfim, ele tem 39 anos e ele é um experiente assassino. Ele é muito bom no que ele faz. E aí um dia ele é picado por uma vespa que foi geneticamente modificada. E aí ele regride e volta a ser um garoto de 13 anos. E o chefe dele acaba infiltrando ele numa escola para saber como é a escola, para futuramente ele colocar a filha dele, só que ao mesmo tempo também para fazer investigação, porque a filha do cara que, vamos dizer que tem a fábrica que fez esse tipo de... Eu vou colocar aqui o nome remédio. Vamos colocar assim, né? Essa fórmula que faz você ficar mais jovem. A filha dele estuda nessa escola e ele quer que ele faça amizade com ela para descobrir a fórmula e assim pegar o antídoto para voltar a ser adulto de novo. Então, assim, tem todo um decorrer, sabe? Durante o anime, ele tem 12 episódios. Ele é de ação e comédia. Ele é muito interessante, gente. Eu confesso pra vocês que a princípio eu fiquei meio receosa, não fui muito com a cara não, mas no decorrer do anime, principalmente depois que ele vira um garoto, as coisas ficam muito comédia, fica muito engraçado. Então junta comédia com ação e me conquistou. E eu gostei muito dele. Então agora eu vou enfeitar aqui, terminar os enfeites com vocês. E é isso. Vamos lá.
Então é isso aqui, gente. Essa aqui foi a nossa página de animes. Eu espero que vocês tenham gostado muito da decoração. E só para finalizar aqui, vamos colocar as estrelinhas, né? Então isso aqui, gente, só pra falar, eu usei esse furador aqui pra fazer as estrelas. E eu usei papel sulfite. Agora que a gente fez o nosso anime, eu vou mostrar aqui pra vocês a capa do mês, que eu não tinha mostrado ainda, né? Então essa aqui é a capa do mês de julho. Como eu mostrei pra vocês, eu fiz um arquivo, né? E já deixei muita coisa pronta. E algumas coisinhas aqui, eu tinha alguns adesivos ainda com tema. E aí eu resolvi usar pra fazer mais um enfeitezinho. E esse foi o resultado. Agora vamos pro segundo, que seria séries. Uma vez eu falei pra vocês que quando eu falo séries, eu tô falando também de doramas e tudo mais. Então, hoje eu vou trabalhar com vocês esse dorama aqui, que é A Coroa Perfeita. Ele tem 12 episódios. E ele é uma comédia romântica com dramas e intrigas também. Intrigas palacianas, né? Que ele esse dorama, vamos dizer que é na época dos imperadores, na época que, na verdade, dos reis, né? Da monarquia. E aí ele vai trabalhar muito isso, a questão do nosso principal, que para resolver alguns problemas familiares e por causa de um casamento arranjado, e também para trazer a questão de uma imagem mais moderna, a realeza, ele, né, mas a nossa principal resolvem fazer um contrato, um casamento por contrato. Só que, lógico, a gente já conhece que esse tipo de contrato sempre acaba se tornando realmente um sentimento, eles acabam se apaixonando. Então é bem legal o decorrer da história, porque ela vai contar um pouco como é que era a questão da educação dos reis, como que eles já eram criados para aquilo, ele como um grão príncipe, como é que era a situação dele. Já ela foi criada já numa época mais moderna, pelo Senado, se eu não me engano. O pai dela, ele tem um cargo no Senado, então vai mostrar dois tipos de criação diferentes, dois contextos diferentes, num mesmo tempo, numa mesma época. Então é bem interessante isso, sabe? Esse contraste de realidade de ambos e como eles vão conseguir se adequar nisso e se apaixonar. Então, recomendo, assistam aí A Coroa Perfeita. E agora eu vou aqui enfeitar com vocês, igual fiz no outro, tá bom? Ficou assim, gente, o nosso dorama, depois de ter sido enfeitado. Aí essas fotos tanto do Keep Blue quanto o desse aqui, eu peguei do Pinterest.
aquele primeiro arquivo que eu mostrei no início foi eu que fiz. E essas fotos aí eu peguei do Pinterest mesmo, porque eu queria gravar logo pra vocês, então não deu tempo de eu montar um outro arquivo. Mas aí nos próximos eu posso estar trabalhando isso. Então vamos lá para o nosso último, que é o filmes. Nesse caso, o filme favorito do mês de julho. O filme que eu escolhi foi esse aqui. O Casamento Sangrento 2, A Viúva. Como eu falei pra vocês, esse filme ele tem ele já é o 2, né? Então ele tem um. Foi um filme muito legal, que me surpreendeu bastante. E assim, esse filme eu vou. A decoração dele vai ser mais assim. Como é que eu posso dizer? Mais sangrenta. Pra combinar com o tema do filme. Então eu vou usar. Pra isso aqui. Eu vou usar essa parte aqui, ó, desses carimbos que vocês estão vendo que eu tô meio amarrosada. Então eu vou usar esses. E vou usar esses aqui também para decoração. Então vamos lá. E para fazer bem esse efeito do sangue, eu vou usar essa carimbeira aqui nesse tom bem vermelho para fazer esse efeito. Então vamos lá fazer comigo. E essa foi a minha decoração, gente, pro filme. Eu não coloquei muita imagem, primeiro porque eu não achei, segundo porque eram muito parecidas as imagens. Então vai ficar um contexto muito parecido e eu preferi fazer assim. Acho que ficou um efeito legal. O que vocês acham? Comentem aí. Então eu vou colocar aqui as minhas estrelinhas. E o meu coraçãozinho também, que foram os filmes que eu amei nesse mês de julho. E eu já vou encerrar aqui com vocês, colocando as páginas no meu fichário. Uma vez aqui mostrando o mês de julho, que eu tô apaixonada por ele. E agora vamos colocar as páginas aqui.
Então, gente, esse foi o nosso favorito do mês de julho. Eu desejo muito mesmo que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de fazer. Realmente amei o arquivo do jeito que eu fiz. Eu achei que combinou super esse espaço. Me deu toda essa oportunidade de fazer esses enfeites e fazer essas decorações que eu tanto amo. Então é isso. Até o mês de agosto e tchau, tchau.